um pouco da administração do Brasil. Esse é o vídeo parte 2, né, de uma série de 3 vídeos que eu estou fazendo a respeito da administração do Brasil, dos primeiros anos da administração do Brasil e de hoje, como que é administrado o Brasil hoje nos dias atuais, hoje em dia, né. Essa é uma videoaula destinada ao 5º ano do Ensino Fundamental 1 e ela é baseada no currículo da BNCC. Então, pessoal, fica comigo. Vamos lá. A administração do Brasil, vamos falar um pouco. Como está organizado o nosso governo hoje? Então, hoje nós vamos falar como é a administração do Brasil nos dias de hoje, como ele é organizado, né? O nosso país, como que é organizado, ok? Então, vamos lá. Gente, que pergunta! Como administrar um país tão grande e tão diferente? Então, o Brasil, vocês sabem, é um país enorme, né? É um país com 8.514.876 quilômetros quadrados. É muito grande, com a população de 211 milhões, segundo os últimos dados do IBGE. Então, você pensa o tamanho do Brasil. Para você ter uma ideia, Portugal, o país de Portugal, cabe dentro do Brasil 92 vezes, para você ver. É muito grande, então, o estado brasileiro, o país, né, o nosso país é muito grande. Então, como que a gente administra um território tão grande, né, quanto este? Como que se chama o nosso país? Como é o nome? É República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Mas o que é essa palavra república? O que significa essa palavra república? Então, república significa coisa pública. República é uma palavra derivada do latim, né? E ela veio lá do antigo Império Romano, então significa que é coisa pública. Ela tá falando do que é do público. E o que é público a gente fala o que é do povo. Então a gente pode traduzir que república significa o governo do povo. Um governo republicano significa um governo voltado para o povo, para os interesses do povo em geral, para o nosso interesse, né? Então, se o nosso tipo de governo é uma república, né, o nosso país, a nossa nação é um governo, uma república presidencialista, onde estão as leis que normatizam, né? Onde está escrito como que deve ser o nosso governo? Essas leis estão aqui, ó, num livrinho chamado Constituição. Nesse livro aqui que esse senhor está segurando, quem está segurando o senhor chamado, foi um político, né? Ulisses Guimarães, foi ele inclusive responsável, né? Entre outros, né, por escrever todas essas leis que estão aqui dentro. Então, dentro da Constituição, desse livrinho aqui, dentro desse livro muito importante, o mais importante para os brasileiros hoje, está escrito todos os nossos direitos e os nossos deveres como cidadão. Está escrito tudo como que deve funcionar o governo do Brasil. Então, essa é a maior lei do Brasil. Ela vai garantir a nossa soberania, ela vai garantir o Estado democrático de direito, ou seja, ela vai garantir que nós sejamos uma democracia. Lembra que a prof falou que a gente escolheu até, né, fez a eleição na sala de aula de quem que ia ser o presidente da turma por voto democrático, né, na verdade? Então, todo mundo escolhe quem que vai governar a turma, assim como no Brasil nós escolhemos os nossos governantes, né? Então, essa Constituição vai garantir isso e vai garantir também o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade, né, de pensamento, de expressão. A gente pode votar em quem a gente quiser, a gente pode acreditar na religião que a gente quiser, né? E isso vai nos garantir esse livro aqui com todas as suas leis. É um livro enorme. Quem faz direito, né, aqueles que estudam para ser advogados, cansam de ler esse livro. Vamos lá. Então, para você conseguir administrar um país tão grande, tão grande, tão grande, né, um país continental, né, Por que eu digo continental? Porque ele parece um continente, ele é enorme, ele é muito grande, né, ele é maior que a Europa inteira. Para você conseguir administrar um país desse, a única solução, lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior, que o rei de Portugal na época lá, né, que Portugal era uma monarquia e que governava o Brasil, colonizou o Brasil, ele dividiu em capitanias, né, porque não conseguiria administrar. Hoje em dia, na nossa república também foi dividido por estados, ok? Então, essa é a divisão de estados, nós temos 27 estados no Brasil, olha, estamos aqui no Paraná, nós estamos aqui, certo? Então, por exemplo, olha a divisão. Nós temos, eu falo aqui do Candói, né, porque eu dou aula aqui nesse município, então eu vou fazer voltado para os meus alunos. Então, vou tentar puxar, né, a história local junto com a nacional para ver se vocês entendem melhor, né? Então, vamos lá. Candói é um município, então é dividido entre esfera municipal. A esfera municipal, o município fica dentro do estado, né, que é a esfera estadual, o estado do Paraná, e o estado vai ficar dentro do país, do Brasil, da nação. Então são 3 esferas, municipal, estadual e nacional, ou federal, melhor dizendo, né? E nós estamos aqui no Paraná.
dentro da nação Brasil. Ok. Essa divisão, essa organização, né, foi dividida entre 3 poderes para poder administrar melhor. 3 poderes imagine na sua casa que vocês dividem entre 3 pessoas responsáveis por determinadas coisas, né? Então, no Brasil foi dividido entre 3 poderes. O poder legislativo, que é aquele poder daqueles que vão criar as leis, que vão fazer as leis, que vão elaborar as leis. O poder executivo, que são aqueles que vão executar as leis ou administrar, né? Administrar os governos. E o poder judiciário, que é aqueles que vão julgar, né, se as leis estão sendo corretamente aplicadas. Então, por exemplo, aqui, ó, esse é meu pau de santo. Aqui, ó, nos legisladores, na esfera federal, ou seja, eles ficam lá em Brasília, ficam os senadores e os deputados federais. Eles é que vão criar as leis e também vão dar uma fiscalizadinha no presidente da república, né, no governo. Então, nos administradores, eu coloquei aqui a imagem do presidente atual, né? Hoje, o presidente do Brasil, 2020, é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, eu coloquei a imagem dele. Ele, junto com com o vice-presidente e seus ministros, vão executar as leis, vão administrar toda a nação, né? Todo o país. No Poder Judiciário, eles vão julgar a aplicação das leis. Eu coloquei aqui a imagem, né, do Supremo Tribunal, né, com aqueles ministros do Supremo, né, que vocês veem na televisão de vez em quando nas reportagens jornalísticas. Então, pessoal, a administração do Brasil, o Brasil é uma república presidencialista há 131 anos, né, desde 1889, porque antes dessa data, a gente vai estudar esse ano ainda como conteúdo, o Brasil era um império, né, era uma monarquia, né, antes era uma colônia de Portugal, então o Brasil foi evoluindo a partir dessa data de 1889, nós somos uma república presidencialista, né, uma república. Vamos passar lá. Opa! Organização estadual. Então, no estado, né, no Paraná ou nos outros estados também, mas eu vou falar aqui especificadamente do Paraná para vocês entenderem melhor. Então, no Paraná também é dividido em poder executivo, legislativo e judiciário. Por exemplo, quem é que vai representar, né, o poder legislativo? São os deputados estaduais. Eles vão ficar lá na Assembleia Legislativa do Paraná, a sede do governo do Paraná fica em Curitiba, né? E o governador, o vice-governador e os secretários, né, do Paraná ficam lá em Curitiba, e lá eles vão administrar todo o estado do Paraná, eles vão executar as leis. O Poder Judiciário do Paraná, né, são os tribunais e os juízes paranaenses, ok? Então, eu coloquei aqui uma fotografia do atual governador do estado do Paraná, que é o Carlos Massa Ratinho Júnior, né? Então, ele é o poder executivo do Paraná, ele é o responsável por administrar tudo que acontece dentro do estado. Mas aí nós temos a esfera municipal. Lembra que eu falei para vocês a divisão lá em município, estado e nação? A esfera municipal, nós temos os 6 poderes, né? Quer dizer, nós temos 2 poderes na esfera municipal. Nós temos o poder legislativo, né, que é representado pelos vereadores. Aqui na cidade de Candói, por exemplo, nós temos os vereadores da cidade, né, os vereadores eleitos, que representam o poder legislativo. São eles que vão lá na Câmara, que vão elaborar as leis, que vão fiscalizar, que vão ficar de olho, né, no poder municipal, no poder executivo, se o prefeito e os seus secretários, os funcionários públicos estão fazendo as coisas certinho, direitinho, né? O poder executivo é o prefeito, né? O poder judiciário no município não há. Então, eu coloquei aqui, né, o município de Candói, que é o município que a gente vive, né, é uma esfera municipal. Ele é um município desde o tempo de 1990, né, então nesse ano de 2020 nós estamos em abril, ele ainda tem 29 anos, em agosto o município vai fazer 30 anos, então faz 29 anos que nós temos um poder executivo e um poder legislativo dentro do município, porque antes, né, esse município pertencia a Guarapuava. Hoje, o prefeito de Candói, o responsável pelo poder executivo é o senhor Gelson Costa, então é ele que vai administrar toda a questão do município, da esfera municipal. Ok, pessoal? Então, esse é o vídeo, esse é o assunto que eu queria falar com vocês, é o segundo vídeo. Curtam aí, pessoal, dá um joinha se vocês gostaram. Tchau!